Então, assim, para resolver esses problemas, você tinha que fazer essas obras de infraestrutura que ninguém vê e que resolve. Por que que não deu mais enchente daquele volume? Porque aqueles piscinões deram conta, aqui no Vivaldi deu conta. Aqui no Vivaldi, Orlando chegou, cancelou o contrato de manutenção, 6 meses depois deu enchente, porque as bombas estavam sem manutenção e não funcionaram. Tipo no Rio Grande do Sul. Depois que resolverem arrumar, tipo Rio Grande do Sul, depois que resolverem arrumar, pode chover que depois não teve mais problema nenhum aqui. Aí é que ele percebeu, ele entendeu que tinha que ter manutenção de bomba, tinha que ter contrato. Mas ele Eles queria. não avisaram, né? Quem diria, né? Não, mas ele queria economizar 1 milhão por dia, vocês lembram disso? Então, essa é a promessa, né? Então, A que custo ninguém perguntou, né? É. pois é, então é o custo disso. É. Quem teve a casa cheia, ficou uma semana com a casa cheia de Não, a água. Vivaldi virou Veneza, só andava de barco. Pois é, então, tudo isso nós conseguimos resolver lá atrás. Ainda deu enchente aqui, porque a parte daqui, essa rua onde nós estamos mesmo aqui, lá no final dela, É, ali enche. ainda enche porque nós não chegamos a fazer todas as obras que precisavam, porque um mandato só, um período só, você não consegue fazer, um ou dois como nós tivemos. Estamos bem aqui no Ruge, viu, pessoal? É. Então, aí nós conseguimos fazer então, esse tipo de obra. Você não pode trazer empresas de tecnologia para cá e o cara chega e só tem favela. E as pessoas não tiveram condição de ter outro tipo de moradia. E favelas, muitas vezes, com muita insalubridade para as pessoas. Então, um projeto de moradia que nós fizemos, e o Marinho chegou a entregar, então não era projeto, ela entregou As casas. mais de 5 mil apartamentos, que era a forma que você tinha de dar dignidade, de você poder entrar em áreas e fazer o que precisava ser feito. Então, imagina o Parque São Bernardo. O Parque São Bernardo, ali perto do cemitério ali na colina, aquela parte de frente, você não tinha área ali para fazer uma escola, porque não tinha área. Então, o que você tinha que fazer? Pegar um setor, Tirar. tira todo mundo, verticaliza, faz um prédio para todos aqueles moradores, e a área que sobrou, você faz uma Embev. Porque as pessoas tinham que sair de lá e estudar em outro local, porque não cabia, não tinha onde fazer, porque toda a área estava ocupada. Então, fazer tudo isso leva tempo, as pessoas muitas vezes se desgostam. Pô, tem que sair de casa, pode demorar 1 ano e meio, 2 anos para construir, até o cara receber de volta. Mas, meu, se você não faz isso, em alguns locais verticaliza e constrói infraestrutura, você não tem a menor lógica, condição, e muitas vezes condição inadequada de vida das pessoas. Então, Depois, o pensa, Orlando veio depois, tirou as pessoas e não deu nada. Despejou quantas pessoas aqui em São Deu Bernardo? multa ainda. Com deu multa. outra, assim. É porque é uma outra lógica, né? Ele veio para agradar um setor imobiliário e tal, que não interessa resolver problemas. Nós queremos resolver os problemas das pessoas. Nós recuperamos toda a parte da educação, porque a gente acha que a educação sempre é importante. Nós tínhamos 85 mil alunos. E a mudança demográfica de São Bernardo está muito clara, né? Parece que hoje tem 75 mil alunos na rede. Não é que 10 mil alunos estão fora, é que diminuiu o número de crianças, né? É. Nós já estávamos pensando, em vez de criar creches, nós íamos ter que criar espaços para a terceira idade, né? Porque você tem um volume de pessoas mais velhas a cada ano na cidade. Então, nós já estávamos com vários experimentos com relação a isso. Tinha um programa chamado De Bem com a Vida, que cada UBS desenvolvia, que era pegar o pessoal de idade, eles davam uma camiseta verde, até hoje tem um que anda igual aí, e dá várias orientações. Então, você tinha acompanhamento, e tinha atividade física. Sabe o Né? que tinha? Yoga. Isso. Sim. E atividade física, yoga. Aí uma vez eu fui lá, o cara estava assim, um professor, um monte de cabo de vassoura. Aí os idosos tinham que pegar cabo de vassoura, se jogar para cima e catar com essa outra mão aqui, pegar nos 2 dedos só, jogar para cá. Acabou a aula, eu falei, para que serve isso? Ele falou, rapaz, você já experimentou catar feijão? Escolher feijão para fazer almoço? Você imagina na idade deles como é difícil fazer isso? Então os exercícios são para o cara ter agilidade na mão. Então, eu Mobilidade. fiquei pensando, falei, cara, olha que Uhum. interessante, né? Sim. Porque, é claro, a gente não pensa, a gente Sabe tudo, né? para a gente é fácil fazer, a gente acha que a vida inteira vai ser fácil É fazer. verdade. E não vai ser fácil fazer. Então, para as pessoas de mais idade precisam disso. Então, ela não tem flexibilidade, então ela perde equilíbrio. Então era todo um trabalho. E o que a gente ouvia das pessoas era assim, olha, eu tomava 5 remédios, agora eu tomo 2. Todo mundo tem uma possibilidade, assim, de demência, né? Com Claro. mais idade. Então, se não tiver esse tipo de prática, de exercício mesmo, né? Olha, Interessante. depois de 6 meses, 1 ano desse programa, o nosso secretário disse assim, olha, impressionante, caiu muito a Zolpidem. Zolpidem é um Remédio. calmante e relaxante, Ah, né? Aí eu falei, mas por que caiu? Falou, cara, as pessoas chegavam e falavam, não consigo dormir, não consigo não sei o quê, tá, dá Zolpidem. Então os caras metiam Zolpidem, que era uma forma do cara relaxar e dormir. Uhum. Depois o cara começou a participar, andar, fazer exercício, atividade, dialogar com outras pessoas, interagir com gente, conversar. As pessoas começaram, quietava, sossegava, pararam de tomar o remédio. Então caiu 30%
que se dava de Zolpidem para as pessoas, porque era um remédio, entre aspas, desnecessário se tivesse uma outra atividade, né? Aliás, está Então, falando da UBS e da Zupa, que o Marinho também recuperou a UPA muitas. não existia. Não existia UPA, é UPA foi verdade, era o pronto-socorro. a primeira UPA fomos nós que fizemos aqui na Vila São Pedro, até o presidente Lula veio na inauguração, veio o governador do Rio de Janeiro, porque já tinha UPA lá no Rio de Janeiro, ele foi o primeiro a fazer, e nós também implantamos o SAMU aqui, SAMU. porque o SAMU também não tinha em São Bernardo, porque o governo do estado, Não aceitou, né? o governo do estado não pagava a parte dele. Porque funcionava assim: o governo federal colocava 50% do valor, estado 25% e prefeitura 25%. O governo anterior disse que não tinha dinheiro para pagar os 50%, porque o governo do estado não pagava. Então nós começamos a colocar 50%. Né? Até o governo do estado, depois de muito tempo, resolver colocar a parte dele. Então, a instalação do SAMU, a agente comunitário de saúde tinha 150, nós precisamos 1.100 para de fato chegar nas pessoas e fazer o trabalho que tem que ser feito, prevenção. Vai lá e vê, pressão alta, vai para o OBS, vai ver que tem, que não tem. Está tomando remédio, pô, esqueceu, não pode. Então, é todo um trabalho de cuidar das pessoas. Então, o cuidado das pessoas, ele era feito não para só fazer a zeladoria, era pensando numa cidade de futuro que devia trazer para cá investimentos em alta tecnologia e nós queríamos recuperar a cidade, porque a cidade de São Bernardo, muita gente não sabe, é uma pena. Sempre foi um polo de cinema importantíssimo. É verdade. Inclusive, por favor, diga por quê. O que tinha aqui? Não, aqui nos anos 50, finalzinho dos anos 40, logo depois do pós-guerra, um italiano radicado no Brasil resolveu, em São Bernardo, naquela época, montar um estúdio cinematográfico. Ele criou e montou o Veracruz. Veracruz. Né? Então, até hoje, não tem estúdio igual no Brasil. Porque o Veracruz tem pé direito de 18 metros, né? São 2 galpões de 5.000 metros quadrados cada um. E ali é totalmente blimpado. Quem passa na rua pode buzinar, soltar foguete e tal, o barulho não entra. E a rua é barulhenta ali, hein? Sim, na época que eles fizeram não era. Não era. Devia passar umas carroças e tal, mas assim, se o cara não pode estar gravando e tem um trovão lá fora, está gravando um dia de sol e cai um trovão, né? Pô, uma coisa errada. Então, foi todo montado, foi feito. E a maior parte dos filmes dos anos 50, o que se chamava antigamente de chanchadas nacionais, Oscarito, todo aquele pessoal lá, né? Grande Otelo, todos eles trabalharam ali. Mazzaropi. Então, ele era de Taubaté, mas gravava aqui. Né? Então, nós quisemos recuperar e transformar aquilo de novo num polo de cinema. Sim. Conseguimos fazer, conseguimos licitar. Aí a licitação, uma empresa que chama Quanta, ela está no mercado até hoje, ela é uma empresa que faz iluminação, um monte de coisa. Ela teve um problema com uma grande rede de televisão, que ela gravou uma novela de 6 meses e a televisão não quis comprar depois da novela. Pediu, encomendou e não quis pagar. E ele quebrou, porque ele falou, agora eu não consigo tocar, então ele não conseguiu encaminhar. Então, no último ano de governo, ele entregou a PPP que nós tínhamos feito e tal. O Orlando alugou para uma agência, sei lá o quê, que gravava aí. Alguém disse que era alguma coisa de alimentação, tal, não sei o que era. Esses programas de culinária. Masterchef. Isso aí, 2 meses. Não, durou até um pouquinho, mas aí em novembro de 23, os caras devolveram. Tá. Né? Devolveram e passou o ano de 24 sem ter nada lá e tal. Eu fui lá esses dias para uma atividade que a gente queria fazer, fui lá conversar com o pessoal. Está relativamente abandonado. O Marcelo está dizendo que quer retomar aquilo. Parece que já estão nos finais de semana andando de skate. Patim lá dentro. Tem uma pista de patim, porque o Orlando colocou o patim dentro do polo esportivo. Então você tem um piso fantástico, o cara meteu o patim em cima, né? Então o Marcelo pelo menos tirou de lá e pôs um outro local mais adequado. Não, e é bom dizer, né, que como parte desse plano de resgate do cinema da cidade, veio o CAV, o Centro do Audiovisual, que a ideia também era formar mão de obra. É isso. É formar mão de obra. Porque as pessoas não têm ideia, as pessoas acham que cinema dá emprego que não acaba mais. É uma cadeia produtiva. Você tem que ter figurinista, então você tem que ter costureira, passadeira, lavaderia, tá? Você tem que ter marcenaria, você tem que construir, destruir cenário, pintura, você tem que ir lá pintar de um jeito, pintar do outro, faz a cidade cenográfica. Precisa alimentar esse povo. Alimentação, você precisa ter ator, então. Precisa ter hotel, viu? Precisa ter hotéis, precisa ter gente, como era o CAV, que era o nosso centro de audiovisual,
para poder ter gente que ia operar a câmera, ia fazer edição, ia fazer. Você Só não da tem animação e tal. E agora o CAV tá aqui escondidinho aqui do lado. É, em frente a nós aqui. largado aqui, biblioteca, largado. né? É, abandonado. Então, assim, a ideia era criar, né, mão de obra para essa nova indústria da São Paulo. Então, o Marinho tem uma visão de estadista, não é a visão de gestor de uma cidade para cuidar de. Tem um amigo meu que diz assim: prefeito na cidade, assim, se não atrapalhar o trânsito, corre o risco de ser reeleito. Porque ele não precisa fazer nada. Na verdade, ele não precisa fazer nada, porque assim. Mas Orlando conseguiu atrapalhar o trânsito. Conseguiu Pois é, então. atrapalhar muita Por coisa. isso que ele não conseguiu fazer a sobrinha, além de todos os outros problemas. É. Porque você veja o seguinte: se você não tiver filho pequeno, você não sabe para que serve a creche se está bom ou está ruim. É, verdade. Se você Não anda de ônibus. tem um programa de saúde, você tem lá uma saúde na sua empresa, você dá um plano médico, você não usa o que tem, então você não sabe o que está rolando e tal, tal, tal. Se você anda de carro, você não sabe quanto custa passar, se é caro ou barato, se é muita gente, se é pouco, se é apertado, se é cheio, se demora, não demora. Você não sabe. Então, E vai cada um olhando só pro seu umbigo sem perceber, né? aí o cara fala o seguinte: meu, se eu vou e volto, o trânsito tá bom. Se a pracinha ali tá um pouco mais bonita, tá bom. É, Pintou bem as faixas, não sei o quê, pintou a rua. Então, assim, é um risco. Então, um prefeito assim está cheio pelo Brasil. Agora, por isso que o Brasil também, em muitos locais, não anda, né? Não vai, né? não E desenvolve. muitas vezes precisa de quê? De recurso federal para ver se anda alguma coisa na cidade. É. Porque os recursos locais são gastos nessas baboseiras. Mas Ô, a Tarcísio. gente, a gente deixou escapar que o Marinho construiu numa cidade que beira 1 milhão de habitantes e não tinha, até hoje, um hospital, né? Pois é. Tinha o Hospital Anchieta, né? É. Que foi feito. Eu nasci lá, inclusive. Nasceu lá? Nasci no Hospital Anchieta. Ele foi feito lá nos anos 50, com trabalho voluntário de muita gente, com doação de mão de obra, né? Então, várias fábricas de móveis, o pessoal trabalhava durante a semana normal, e no sábado, o que eles faziam? A fábrica do meu pai trabalhava, que era o Miolaro, né? Que eu não tinha lembrado, Você agora estou lembrou o lembrando. nome? O Miolaro, ele fazia o quê? Ele fez o telhado. Então, os caibros, não sei o quê e tal. Então, era ele, no final de semana, o pessoal ia lá, ficava cortando as madeiras, fazia tudo, os funcionários dele. Ele pagava hora extra para os funcionários, né? E ele foi lá e doava e fazia. Então, ele foi um hospital construído assim. E nós ficamos com um grande déficit hospitalar. Então, o hospital público da cidade foi pensado para isso. O hospital de emergência, de urgência, que está ali, que era o pronto-socorro anteriormente, que era um caos, que era um pronto-socorro que servia como hospital, que era um fim É do mundo. verdade, era um caos. Era um caos. Então, nós montamos o projeto, arrumamos o dinheiro, licitamos a obra, só que não deu tempo nem de começar, né? Então, o Orlando acha que foi ele que fez, mas todo o trabalho anterior fomos nós que fizemos. Ele nunca faria. Ele tocou a construção porque já tinha contratado, né? Já tinha o dinheiro ajustado e já tinha quem ia fazer a obra. Então, não tinha nem como ele desmontar. Então, ele acabou fazendo e tal. E é um hospital hoje também que, se for bem trabalhado, é um baita equipamento público. É né? verdade. Ele relaxou, o Orlando destruiu tudo, mas as UPAs, que era a porta de entrada para os hospitais, ele desmontou de tal jeito que muita gente ficava internada na UPA, né? Então, isso é um verdade. absurdo, não era para ser assim. É verdade. E o hospital de clínicas nosso, que nós montamos lá Alvarenga. no Alvarenga, ele fechou 3 andares, né? Então, é claro que não tinha vaga nunca, né? Porque corte de gastos, né? Corte de gastos. E se você vê na pandemia o que foi de dinheiro que veio para cá, para a saúde, naquele ano de 21, foi o que salvou a prefeitura, porque ele não teria condição sequer de pagar 13º para os funcionários. E ele Mas não assim- foi lá pro 3º andar do Alvarenga quando ele pegou o Covid. Não, ele correu para São Paulo. Ele foi para um hospital particular. Ele foi aqui no São Luís, São Caetano, né? São Luís, São Caetano, né? Então, assim, o Marinho acho que foi extremamente importante para a nossa cidade, né? E nós precisamos pensar a cidade justamente assim. Tanto é que os sindicatos metalúrgicos continua nessa mesma toada de trazer empresas de ponta para cá, estão discutindo com chineses para montar uma fábrica de caminhões aqui, caminhões elétricos, e tem todo um debate, toda uma discussão que não é muito divulgada porque está incipiente, mas nós estamos dialogando, o pessoal está lá fazendo.